frequentando uma sinagoga. E 18 anos havia um demônio na vida dela. O demônio entrava e saía da igreja, porque a sinagoga é a igreja do judeu. E a mulher não era liberta. Vamos ver isso, gente? Lucas capítulo 13, versículo 10. Por favor, abra lá. Lucas 13, versículo 10. E assim que você achar, diga glória a Deus. Está escrito: e Jesus ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já quantos anos, amados? 18 anos, é muito tempo. É uma vida inteira. E andava curvada, coitada, e não podia de modo algum endireitar-se. Há quanto tempo aquela mulher tinha um demônio? 18 anos. E frequentando a sinagoga. Explica isso. Frequentando um lugar onde se pregava a palavra de Deus. Um lugar onde havia ensinamento bíblico, oração. Pastor Rodrigo, você está querendo me dizer que um espírito imundo, um demônio, dentro de uma pessoa, pode entrar dentro de uma igreja e sair quantas vezes ele quiser? Pode. Pode, se não houver dentro dessa igreja alguém com autoridade para expulsá-lo. Está dando para entender? Existem lugares que o diabo entra e sai. Entra na igreja e sai da igreja toda hora. Ele não se incomoda. O diabo não liga. Porque tem tudo dentro daquela igreja. Tem louvor, tem oração, tem teatro, tem tudo, só não tem a palavra. Porque se um espírito imundo na vida de uma pessoa entra dentro de uma igreja e sai sem se incomodar, é porque está faltando algo. Porque quando Jesus entrou naquela sinagoga e começou a pregar a palavra de Deus, na mesma hora, aquela mulher foi curada, foi liberta. Jesus colocou a mão sobre ela, ela se endireitou. Acompanha comigo, olha lá. Versículo 12. Olha que bacana, olha que palavra. E impôs as mãos sobre aquela mulher, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém? Ela queria dar-se glória a Deus há 18 anos, gente. Há 18 anos que ela vinha com esse glória a Deus dentro dela. Meu Deus, quando eu vou ser liberta? Quando que aquele sacerdote vai orar por mim? Quando que eu vou parar de me andar encurvada? Jesus entrou naquele lugar, colocou a mão sobre ela e disse: levanta, endireita-te. Ela se endireitou, o espírito saiu. Começaram a murmurar. O sacerdote da sinagoga, o pastor da sinagoga, começou a reclamar, ciúmes, inveja. Acompanha lá. Olha lá. E vendo Jesus, chamou a si e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Continua. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, ou seja, o principal, o pastor, indignado porque Jesus curou ela num sábado, e sábado era o dia do descanso dos judeus, o Shabat, disse à multidão, tentando jogar a multidão contra Jesus: olha só que homem mau, 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes pois vindes para ser curados, e não num dia de sábado. Olha que incoerente. Vocês têm que vir aqui para ser curado em qualquer dia, menos sábado. Olha que homem sem noção. Continua. E respondeu, porém, o Senhor Jesus e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi, o seu jumento, e o leva para beber água? Vocês cuidam do boi e do jumento no sábado, mas não quer cuidar de uma pessoa? E não convinha soltar desta prisão. Jesus, quando olhou para aquela mulher, ele disse: ela está presa, coitada, ela está amarrada. E não convinha soltar dessa prisão, num dia de sábado, essa filha de Abraão. Amém, gente? A qual há 18 anos, Satanás mantinha ela presa. Jesus revelou para aquela mulher a paternidade dela. Jesus honrou a paternidade dela. Ele olhou para ela e disse: minha senhora, não aceita isso não, você é filha de Abraão.
Você é filha do homem que andou com Deus. Você é descendência de Abraão. Levanta dessa cadeira, endireita essa coluna. Você está curada. E quem sabe você entrou aqui hoje dizendo: pastor, eu não estou como essa mulher curvada, mas eu estou me encurvando diante da depressão. Eu estou andando curvado diante das dívidas. Eu ando sempre de cabeça baixa, eu ando triste. Tem coisas na minha vida que tem me feito me curvar. Então chegou a hora de você ser liberto. Chegou a hora de você sair daqui hoje com a tua vitória. Deus me trouxe aqui para dizer: você é filha de Abraão pela fé. Você é filho de Abraão pela fé. Então levanta essa cadeira, levanta essa cabeça, abre um sorriso, creia na tua libertação, porque você não vai sair daqui com esse espírito na sua vida. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Fala para quem está do teu lado: você é filha de Abraão. Fala: não aceite essa enfermidade no seu corpo. Não aceite esse mal. Não abrace essa vida. Você tem que virar as costas para essa doença. Você tem que virar as costas para essa depressão. Você tem que virar as costas para essa síndrome do pânico. Amém? É assim que Deus trabalha. É assim que Deus age. Gente, quando essa mulher fez isso, ela foi curada, ela foi liberta. Agora, aquele homem que a gente leu na Bíblia, o de Gadara, foi diferente. Porque aquele homem não tinha juízo perfeito para ir até Jesus e pedir libertação. Então os demônios estão diante de Jesus. Eu quero que você vá comigo, por favor. Quem ainda está comigo aí, diga glória a Deus. Vá comigo aqui em Lucas capítulo 8 ainda. Vai lá. Versículo de número 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Olha a batalha espiritual que Jesus está travando. Pois já havia muito tempo que o arrebatava. E levavam ele preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para o deserto. Como é que você consegue identificar um espírito imundo na vida de uma pessoa? Ela vive no deserto. Uma coisa é a gente passar pelo deserto. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis no casamento, na vida econômica. Sim ou não? Na vida espiritual. Mas a gente passa. Essa pessoa vivia no deserto. Você olha para a pessoa, vive no deserto. Vive sofrendo, vive se lamentando, vive se lamuriando. A pessoa vive isolada, porque deserto é lugar de isolamento. Você olha para a pessoa, ela está isolada na dela, num canto, chorando, trancada num quarto, não fala com ninguém, não conversa com ninguém, ela vive isolada, e às vezes ela se isola por vergonha. Ela se isola porque ela tem vergonha do jeito dela. Ela tem vergonha de ser uma pessoa atormentada, perturbada, até por espíritos. Quem está compreendendo? Então ela se isola. Porque o diabo gosta de levar as pessoas para o deserto. Era isso que ele fazia com esse homem. E o conduzia para o deserto. E perguntou-lhe Jesus dizendo: qual o teu nome? E ele disse: Legião. Porque somos muitos os que tinham entrado nele. E rogavam que não os mandasse para o abismo. Qual foi o primeiro pedido que os demônios fizeram para Jesus? Anote aí. Primeiro pedido: não nos atormente. Quem lembra? Levanta a mão. Não nos atormente. Porque Jesus atormenta o inferno. Qual foi o segundo pedido que eles fizeram para Jesus? Não nos mande para o abismo. Pastor, o que é o abismo? O abismo não é um lugar na terra. O abismo é um lugar em outra dimensão, fora desse planeta. É um lugar de tormento e tortura para os demônios. Nenhum demônio gosta de ser mandado para o abismo. Então eles estão dizendo: por favor, não nos lance no abismo. Nesse lugar que nenhum demônio gosta de ir para lá. É um lugar árido, onde eles não acham sossego. Jesus falou isso. Então eles estão fazendo o segundo pedido para Jesus.
Qual será o terceiro pedido que eles vão fazer para Jesus? Abra comigo aqui em Marcos, Evangelho de Marcos. Quem está comigo, diga amém. Marcos capítulo 5, porque o evangelista Marcos também narrou isso. Versículo 10. E rogavam-lhe muito que os não enviasse para fora daquela, não ouvi, para fora daquela província. Então foram, primeiro, não nos atormente. Segundo, não nos mande para o abismo. Terceiro, não nos lance fora dessa região, dessa província, desse estado, desse município. Por favor, Jesus, não nos mande para fora daqui. Por quê? Por que eles estão pedindo isso? Porque aquela região, Gadara, antes de Jesus chegar naquele lugar, nos tempos do rei Salomão ainda, aquela região foi consagrada a demônios. Salomão era o rei na época, e por causa dele ter se desviado de Deus, porque Salomão foi fiel a Deus até a velhice. Quando chegou na velhice, ele desviou o coração. Começou a idolatrar um monte de ídolos, de imagens. Começou a fazer feitiços. E por causa disso, aquela terra foi consagrada àqueles demônios. Vamos ver isso? Abra comigo aqui no livro de Reis, rapidinho, só para testificar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Primeiro Reis 11. E no versículo 4. Você sabia que tem demônios que ficam muito à vontade em determinadas regiões? Eles não querem sair daquele lugar. Eles gostam daquele lugar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. E no verso de número 4. Quem encontrou, diga glória a Deus. Olha só o que aconteceu naquela terra há anos atrás, antes de Jesus chegar lá. Muitos anos. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Outros deuses. A gente sabe que Deus é um só. E que Ele não aceita que a pessoa se dobre aos pés de imagens, de esculturas, de estátuas. Mas Salomão teve muitas mulheres e aquelas mulheres desviaram o coração dele. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus. Começou bem, mas agora o coração dele não é mais perfeito. Começou a dar brecha para o diabo. Um homem que era tão bom, que era tão sábio, que era tão fiel, agora se torna um homem dividido na sua fé. Versículo 5, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios. Uma imagem de uma mulher nua, Astarote. E em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Quer dizer, Milcom era um demônio, era um ídolo que aceitava sacrifício de crianças. Sacrifício infantil. Aquela terra presenciou coisas terríveis, minha gente. Rituais satânicos, magia negra da pesada, ocultismo. Aquela terra tinha um histórico de feitiçaria terrível. Continua comigo, versículo 6. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, que era outra divindade demoníaca, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e também edificou a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Moloque era uma outra entidade que também recebia sacrifícios infantis. Você está entendendo por que aquela legião não queria sair daquelas cercanias? Quem está compreendendo? Você está entendendo por que é tão difícil a gente abrir uma igreja no município, às vezes?
Porque ali dentro existe uma potestade, existe um principal. Mas por que existe? Porque aquela terra é consagrada a eles. A Bíblia diz que quando a pessoa se prostra aos pés de uma imagem de escultura, atrás da imagem tem um demônio recebendo adoração. Ela acha que está fazendo uma oração para aquela imagem, aquele santo, mas quem está recebendo a glória é um demônio. A Bíblia diz isso. Está vendo por que é tão difícil a gente conseguir um espaço na rádio? Por que é tão difícil a gente conseguir pastores? A gente quer abrir igrejas em Alagoas, em Maceió, mas é difícil conseguir alguém para vir fazer a obra. Está vendo por que é tão difícil conseguir recursos? Porque às vezes naquela região existe um mal. E não é só em Alagoas não. Existe no Rio de Janeiro, existe em São Paulo, no Brasil inteiro. Quem está entendendo aqui? Por isso que eles não querem sair de lá. Volta comigo lá onde nós estávamos lendo. No Evangelho de Marcos. Volta lá. Marcos capítulo 5, versículo 10. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Esses são os pedidos dos demônios. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram mais uma vez. Próximo pedido: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Então os demônios estão apavorados, dizendo: Jesus, Rabi, Senhor, Filho do Deus Altíssimo, por favor não nos torture, não nos atormente. Segundo, não nos envie para o abismo, aquele lugar tenebroso. Terceiro, não nos lance fora dessa província. E quarto pedido: deixa a gente entrar nos porcos. Tudo bem, a gente sai desse homem, mas deixa a gente ir para o porco. E tinha uma manada de porcos ali. E Jesus permitiu. E eles entraram nos porcos. Jesus fez o que eles pediram. Jesus não atormentou eles. Jesus não torturou aqueles demônios. Jesus não enviou eles para o abismo. Jesus não enviou eles para fora da província. E Jesus fez com que eles entrassem aonde eles queriam entrar. Jesus permitiu. Pastor Rodrigo, mas Jesus permitiu? Permitiu para te dar um ensinamento. Um ensinamento. Que até os demônios pedem. Até os demônios rogam a Deus. Até os demônios têm fé para pedir. Porque lá em Tiago capítulo 2 diz: você crê que Deus existe? Os demônios também creem. Também têm fé. Fala para quem está ao teu lado: você sabia que os demônios também têm fé? E qual é o ensinamento, gente? Quando aqueles demônios entraram naquelas manadas de porcos, o que a manada de porcos fez? Se lançou no abismo. A manada de porcos se precipitou no mar. E não teve jeito. Eles foram para o abismo do mesmo jeito. Então Jesus quer mostrar o seguinte: que não adianta você pedir, não adianta você rogar, não adianta você ter fé e nem receber aquilo que você pediu. Se não houver obediência, você vai parar no abismo de qualquer jeito. De que adianta pedir? De que adianta ter fé? De que adianta receber? Se aqueles demônios não obedeciam a Deus. No final eles foram para onde? No abismo. Fala comigo assim, bem alto: atos de fé só são considerados por Deus se você é obediente. Fala: se não há obediência, não adianta haver fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém, gente? Fala para quem está ao teu lado: se você não obedece a Deus, você pode até pedir e até receber alguma coisa, mas você vai para o abismo do mesmo jeito. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Jesus liberta aquele homem. Vamos voltar agora lá em Lucas. Abra lá em Lucas.
no capítulo 8, versículo de número 33. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou no despenhadeiro, no lago, e afogou-se. Versículo 35. E saíram para ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam o homem de quem haviam saído os demônios. Como é que o homem estava? Vestido e em seu perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e eles temeram. Diga glória a Deus. Oh, glória! Quer dizer, como é que esse homem está, gente? Em perfeito juízo, vestido, não é? E assentado aos pés de Jesus, aprendendo. Quando Jesus estava indo embora, aquele homem correu atrás de Jesus e disse assim: mestre, mestre, deixa eu ir com o Senhor, deixa eu fazer essa obra, eu quero fazer essa obra, eu quero ser um discípulo. E olha o que Jesus vai falar para ele. Volta lá agora em Marcos, eu estou dividindo a mensagem em 2 livros, Marcos 5, volta lá. Olha o que Jesus vai dizer para aquele homem, versículo 18. E entrando ele no barco, o homem rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia aos teus quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele quer ir com Jesus, mas Jesus diz: não, comigo você não vai. Eu vou te enviar para uma outra missão. Ao invés de você ir comigo, você vai para a tua família, você vai para o teu estado, para a tua província, vai para Decápolis. Decápolis são 10 cidades que rodeiam o mar da Galileia, e anuncia para eles o que eu fiz com você. Mostra a tua vida para eles. Amém? Aquele homem podia dizer assim: mas mestre, eu estou com vergonha. Puxa, eu andei pelado aqui a vida inteira, cabeludo, barbudo, me cortando, eu estou com vergonha, o que vão pensar? Mas não, ele obedeceu. Diga comigo: obediência é tudo. Diga: sem obediência, todo ato de fé é inútil. Você pode dar a maior oferta do mundo nesse altar, você pode fazer pedido de oração e vir aqui 7 semanas, você pode fazer a obra, você pode ser levita, você pode ser pastor. Se não há obediência, todo o teu ato de fé é inútil. Você vai para o abismo do mesmo jeito, porque aqueles demônios receberam o que pediram, mas eram desobedientes. Quem está entendendo? Amém? E aquele homem foi, pessoal, e a Bíblia diz no versículo 20, acompanha: e ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilharam. Quer dizer, Jesus pega um endemoniado, que se cortava, que bebia o próprio sangue, um homem que andava pelado, nu, Jesus liberta ele, limpa ele, e faz dele um missionário que abala 10 cidades logo de primeira, ganha logo 10 cidades para Jesus. Diga glória a Deus. Porque lá em João capítulo 15 diz que toda vara que está nele e dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Esse homem era uma vara, Jesus limpou, para que ele desse frutos. Jesus quer libertar você, mas não é para você ficar sentado no banco esquentando cadeira. Jesus quer libertar você para te usar nessa obra. Jesus quer libertar você para te enviar para igrejas. Jesus quer libertar, curar você para ganhar outras pessoas que estão com o mesmo problema que um dia você teve. Amém, gente? Para isso que Jesus te trouxe aqui. João capítulo 15, versículo 16. Abra lá. João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e des fruto. O que esse homem fez? Pregou em Decápolis, fez maravilhas em Decápolis. E Jesus está te dizendo: eu quero que você vá e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Diga amém. Amém?
Agora olhem para mim, para a gente encerrar. Você acha que essa luta espiritual acabou por aqui? Você acha que a luta espiritual daquele jovem se encerrou? Claro que não. Você acha que aqueles demônios não voltaram? Voltaram. Tentaram entrar nele? Tentaram. Mas não conseguiram. Porque agora aquele homem nasceu de Deus. Então ele tem força para resistir ao diabo. 1 João capítulo 5, abra lá, a gente já está encerrando. Versículo 18, olha o que está escrito aqui. 1 João 5, 18. Ou melhor, 1 João 5, versículo 4. 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Agora vai lá no versículo 18. Está se cumprindo isso aqui na vida daquele gadareno. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ou seja, se você teve um encontro com Jesus, você não vai mais viver naquela vida de pecado. Você comete pecados involuntários, sem querer, se arrepende. Mas aquele que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabe o que é se conservar? É não se deixar estragar. Ele conserva-se a si mesmo, puro, santo, obediente. E o mal não lhe toca. Está dando para entender? Sim ou não? Aquele homem não deixou mais o mal voltar. Pessoal, de que adianta você entregar a vida para Jesus, se converter e se desviar como Salomão se desviou e voltar ao pecado? Como diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 12, abra lá. Você que já é livre, já é liberto, não pode dar ocasião de novo à carne. Gálatas 5, versículo 12. Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Olha lá. O que eu queria é que vocês não fossem cortados. Paulo está dizendo. Eu queria que fossem cortados, aqueles que vos andam inquietando. Paulo está dizendo que na igreja de Gálata, a igreja da Galácia, haviam pessoas inquietando os irmãos, provocando os irmãos, tentando fazer os irmãos se desviarem. E Paulo está dizendo, eu queria que esses se afastassem. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então não useis da liberdade que Jesus te libertou para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Fala para quem está do teu lado, não use da tua liberdade que Jesus te libertou para dar ocasião à carne. Não é porque eu sou liberto agora, que eu não sou mais preso, que eu vou voltar a mentir, a falar palavrão. Quem está entendendo? Não é porque Jesus me libertou que eu vou voltar a fumar, a beber, a praticar o erro. Pelo contrário, se eu não sou mais servo do pecado, agora eu sou servo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Porque não adianta Jesus te libertar e você ficar dando ocasião à carne. O mal vai voltar. E ele não está de brincadeira. Vamos ficar de pé, por gentileza. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Gente, por que será que Jesus ouviu o pedido daqueles demônios e concedeu? Por quê? Para nos dar um ensinamento. E o ensinamento era esse. Você pode pedir, rogar, ter fé para receber, porque aqueles demônios tiveram fé. Ah, pastor, você está dizendo que o diabo tem fé? Tô. Tem uma fé à maneira dele, né? Uma fé falsa, mas tem. Porque Tiago, capítulo 2, diz assim: até os demônios creem. Mas não adianta pedir,
Não adianta rogar, não adianta ter fé e receber. Os demônios receberam o que eles pediram? Sim ou não? Receberam. Deixa a gente ir para aquela manada de porcos. Jesus disse, vai. Mas para onde a manada foi? Para um despenhadeiro. Os porcos se mataram. E para onde aqueles demônios foram no final das contas? Para o abismo. Porque, gente, se a pessoa não tem obediência a Deus, ela pode ter fé, ela pode rogar, pedir, que ela vai para o abismo do mesmo jeito. É verdade ou é mentira? Nenhum ato de fé justifica a desobediência. Atos de fé são inúteis se não há obediência. A obediência a Deus é tudo. Aquele homem falou, deixa eu ir com vocês. Não, você não vai com a gente não. Você vai para a sua família. Mesmo contra a vontade dele, ele disse, sim, Senhor. Então eu vou. Coloque a mão sobre o seu coração. Você está vendo a guerra que a gente trava? A batalha? Você está vendo por que é tão difícil às vezes o mal sair de dentro de uma casa? Às vezes aquela casa foi consagrada a espíritos no passado. Feche os seus olhos. Mas Jesus trouxe você aqui porque Ele quer te libertar, Ele quer te curar. Jesus quer fazer a obra dele na tua vida. E a obra dele já começou. Jesus uma vez disse para os discípulos, ide, expulsai os demônios, curai os enfermos. E quando aqueles discípulos voltaram alegres, eles disseram, mestre, em teu nome os demônios nos obedecem. E Jesus falou, eu mesmo vi Satanás caindo do céu como um raio, caindo por terra. O único que pode jogar Satanás por terra como um raio é Jesus. O único que pode sujeitar os demônios debaixo do teu pé é Jesus. Ele é o único. Amém? Ele é o único. Então se você entrou aqui e diz, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus nessa noite. Eu quero recebê-lo como Senhor e Salvador da minha alma. Você que quer entregar a vida para Jesus, não perca tempo. Porque há uma batalha no mundo espiritual sendo travada. E o território disputado é a tua vida. Então se você quer entregar hoje a sua vida a Jesus, erga a mão direita o mais alto que você puder, assim, ó, bem alto, que eu vou orar por você. Todos que querem entregar a vida para Jesus. Talvez você tenha se desviado como Salomão. Gente, Salomão começou muito bem, mas ele se desviou e morreu com o coração dividido. Até hoje ninguém sabe se Salomão foi salvo ou não. Morreu com o coração dividido. Só Deus sabe qual vai ser o fim de Salomão. Às vezes a gente vai tão bem, e com o passar do tempo a gente vai se afastando, vai se desviando. Pastor Rodrigo, eu estou afastado, estou desviado, eu quero voltar para Jesus. Então levante a sua mão. Quem está afastado? Tem alguém no nosso meio? Quem sabe você diz, pastor, eu não estou afastado, mas já tem muito tempo que eu não oro mais como eu orava antes. Já tem muito tempo, pastor, que eu não faço um jejum a Deus. Já tem muito tempo que eu não me emociono com louvor, que eu não choro na presença de Deus. Já tem muito tempo. A gente não pode ser um chorão, não é? Toda hora chorar. Mas você tem que ser sensível ao Espírito Santo. Porque você chora vendo um filme, mas você não chora mais louvando e adorando ao Senhor, orando ao Senhor. Pastor, eu estou fraca, eu estou desanimada, eu quero que Deus venha mudar a minha vida. Se tem alguém assim, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Peça licença, não tenha vergonha, não tenha medo. Venha, porque
porque o Espírito Santo vai te renovar aqui hoje. Amém. Quem está firme com Jesus, levanta a mão. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, hoje eu aprendi que não adianta pedir, não adianta ter fé, e nem mesmo receber a bênção, se não houver obediência, meu Pai. O final será o abismo do mesmo jeito. Então, meu Deus, me ajuda. Se tiver que mudar algo dentro de mim, mude. Se tiver que mudar meu coração, mude. Muda minha mente. Eu não quero me desviar como Salomão, porque eu sei que no mundo espiritual há uma batalha acontecendo nesse exato momento. Há uma guerra, e o território disputado é o meu coração. De um lado está o Senhor e os anjos, e do outro lado Satanás e seus demônios. Me ajuda, meu Pai, a ser obediente em todas as áreas da minha vida, mesmo que seja contra a minha vontade, como aconteceu com aquele gadareno. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fale com Deus, amados.